A semana foi movimentada, né? Teve aquele negócio da votação da reestruturação dos ministérios, acho que era bom a gente comentar. E tem a indicação do Zanin, né? Advogado-presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Pelo menos essas duas coisas. O que mais vocês têm em mente aí para a gente conversar? Acho que os índices da economia agora, essa semana, fechando a Boa, semana aí. boa. PIB. Tem o Dia do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho. Dia Tem 5 é o 300 anos de Adam Smith. 300 anos de Adam Smith. Puto, o maior gênio da economia que já surgiu. E as aprovações das MPs no Congresso. Né? Então vamos começar. A gente começa por qual, hein, pessoal? Zanin. Zanin, vamos sentar a vara no Porque Zanin. Rocha, defende agora, aí. O Rocha vai para o STF agora, hein? O próximo é o Rocha. Você é na critério de amigo. Assessor. Tinha que ser Rocha, você que conhece pessoalmente o Zanin, fala qual o segredo que você tem. Não, é o seguinte, brasileira. Fala o que ele pensa sobre os temas, que ninguém sabe o que ele pensa sobre nada, né? Olha, é o seguinte, eu estou nos grupos de WhatsApp, alguns de esquerda. Nos grupos mais à esquerda, a indicação ela está tendo, não diria resistência, mas um pouco de frustração, porque eles queriam uma mulher negra, queriam um homem negro, queriam... Eu vi essa crítica aí na internet, direto. Que fossem mais alinhadas às pautas identitárias, mais à esquerda e tal. Né? Agora, é o seguinte, essa questão de indicação no ministro, vamos combinar, certo? Se você fizer uma pesquisa aí, certo? O povo não está nem aí com esse negócio, o povo está preocupado... Não, mas peraí. O povo não está nem aí para nada, só para futebol, cuidar das crianças. Não, peraí. Se for levar... Esse não é critério, né, Rocha? Vamos elevar o critério aí. O povo está preocupado com a comida na mesa, com o preço do combustível, com o preço da tarifa de ônibus, com o preço da prestação da casa própria. Quer dizer, o povo tem preocupações muito concretas. Né? Essa questão do ministro do Supremo ela é uma coisa mais afeta aos nichos ideológicos e tal. Né? Eu estou dizendo o seguinte, para não entrar nessa discussão, primeiro que o Zanin foi advogado na causa mais importante do século até agora, no Supremo Tribunal Federal, na estrutura do judiciário brasileiro. Então, ele está, e foi bem, teve um desempenho extraordinário, certo? Apesar de toda a resistência que tinha de setores da comunidade jurídica, ele foi muito bem. De modo que a indicação dele é absolutamente compatível com a cena que nós temos. Eu tenho dito o seguinte, que se o Lula abrir essa discussão, tá? O Lira tem um candidato, o Renan Calheiros tem um candidato, o Alexandre de Moraes tem um candidato, o Gilmar Mendes tem um candidato. Lewandowski. Então, é o seguinte, o Lula vai sofrer uma pressão monumental e ninguém sabe qual vai ser o resultado disso. Né? O Zanin, a comunidade política vai receber bem, porque assim, é o Zanin, certo? O sujeito teve uma fidelidade canina ao Lula, o Lula tem direito de indicar, isso não vai passar fácil. Não, então, com relação a isso eu não tenho dúvida. Ô, Rocha, eu queria só a gente debater o seguinte, né? Critérios para indicação para o STF, é isso que eu queria debater. Né? Eu entendo, vamos lá, explicação. Lula foi injustiçado, foi preso sem provas, Zanin é o fiel escudeiro dele. Eu entendo as motivações de Lula para indicar. Ele diz o seguinte, já que tudo é uma zona, eu vou botar alguém de minha confiança lá dentro. Basicamente isso. É uma zona, então deixa, eu vou fazer o que eu... Né? Pô, se você olhar a sabatina do Cássio não entende nada de direito. Tá? Então, agora vamos... Esse é um critério. Eu entendo perfeitamente as motivações de Lula. Tá? Agora, vamos imaginar um critério que a gente queira um Supremo Tribunal Federal forte, tá? Para um país desenvolvido, etc. Qual seria o critério? O próprio Supremo diz, indicar alguém com notório saber. Qual é a vantagem de... O que é alguém com notório saber? Tá? É alguém que se notabilizou no mundo jurídico por ser um jurista talhado para discussões constitucionais. Então, é alguém que provavelmente fez mestrado e doutorado em Direito Constitucional, tem vários no Brasil, muitos,
é alguém que provavelmente escreveu muitos livros e artigos, é citado por muita gente, é conhecido e reconhecido na área. Qual é a vantagem de você indicar alguém tecnicamente reconhecido na área, o papa da área? Devem ter uns 5 papas, os papas da área. Né? Isso não é à toa, é que quando você indica um sujeito desse, né, esse cara está amarrado pela produção dele. Então, o que controla esse sujeito indicado? O que controla é a reputação dele. Ele tem a reputação de ter notório saber e ter escrito isso, 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 e segue a doutrina nessa direção. Né? Nós não fazemos isso no nosso Supremo. O que eu acho que é legal, que essa discussão do Zanin levanta, é isto. Né? As indicações não seguem este critério. Né? E aí qualquer um vota como quer. Ninguém sabe como o Zanin pensa, né? Tanto faz ele votar A, B, C, D. Ninguém sabia como pensava lá o Toffoli. Ele foi para um lado, depois foi para o outro. Se você indica alguém de notório saber, ele não vai para um lado e vai para o outro, não. Ele tem notório saber, ele é um doutrinador da área, é alguém conhecido e respeitado na área, aquilo serve de controle dele. Então, quando a gente indica alguém sem este critério, essa pessoa não é controlável, porque a única coisa que controla a pessoa é a reputação dela, é ser o papa na área, um dos papas na área, um dos cardeais da área. Então a gente não tem um cardeal de nada no Supremo. É tudo indicado porque foi da EGU, foi ministro da Justiça, foi isso, é aquilo. Entendeu? É só isso. A gente vai continuar tendo, eles vão ter, né, eles só saem lá com 75 anos, e a gente vai continuar tendo um Supremo que vai ao sabor do vento. É só isso. Tá? Essa é a minha. Veja só, eu não estou criticando o Zanin, eu entendo as motivações de Lula. Eu estou utilizando a indicação do Zanin para refletir sobre os critérios de escolha de nossos ministros do Supremo. E aí, por isso que o Supremo, ninguém entende as decisões são contraditórias, ora é a favor de o cara condenado em segunda instância pode ser preso, ora é contra, depois volta, porque não tem linha nenhuma, não tem linha nenhuma. Eu me lembro quando foi indicado o Teori Zavascki pela Dilma, todo mundo disse, esse cara é um papa. Foi o único cara, até hoje, que eu me lembro das indicações, disse, esse cara é respeitado na área, ele tem notório saber. Eu não me lembro de mais nenhuma. Morreu. É o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. A indicação do Barroso preencheu com absoluto rigor o que você está falando. Absoluto. Certo? O Barroso era um constitucionalista absolutamente... Talvez fosse o topo da pirâmide do constitucionalismo brasileiro. Tá? O Fachin preenche esses requisitos como você está falando. Eu não sei se o Fachin preenchia, não, tá? Preenche completamente os requisitos que você está mencionando. O Fachin talvez fosse o jurista na área de direito civil com maior projeção nacional. Era o topo da pirâmide. O teorista tem razão, é isso mesmo. O Alexandre de Moraes também, entendeu? O Alexandre de Moraes ele teve carreira pública, carreira de burocrata público, não de doutrinador. Ele constitucional tem obra relevante publicada, ele é um cara reconhecido. É o seguinte, eu fico com os americanos, tá, que inventaram esse negócio. Democrata indica democrata e republicano indica republicano. Dentro... Toca o enterro. Não, eu não tenho nada contra isso, não. Veja só, mas dentro de... Lá eles indicam, mas desde que o cara seja um papa da área, entendeu? Vá ver as indicações na Suprema Corte Americana. Vá lá ver. As últimas aí do Trump foram horríveis. Não, era gente... Aquela mulher que ele indicou era uma fera da área, respeitadíssima, a última que ele indicou. Extremamente polêmica também. Polêmica. Não, polêmica por conta do elemento conservador, mas em termos de qualificação... É um elemento ideológico. Então, assim... Não, elemento ideológico eu não estou discutindo, veja só, você viu que em nenhum momento... tudo bem, você indica da linha que for. Eu não estou colocando isso em questão. A questão que eu estou colocando é a qualificação técnica. Né? É só isso. Pode ter um cara que usa a qualificação técnica para defender pautas mais conservadoras e um cara de alta qualificação técnica para defender pautas menos conservadoras. Tudo bem. Em relação a isso, eu me sinto muito seguro com o Zanin. O Zanin é um cara que tem um preparo técnico extraordinário. O que ele não souber, ninguém é obrigado a saber tudo. E ninguém sabe. Não, mas você entendeu o que eu disse. Ele até pode ter um preparo técnico, mas ele não é respeitado na área por esse preparo técnico. Nesse sentido, ele não é um papa da área.
Né? Você sabe porque conhece ele pessoalmente, mas a questão não é conhecer pessoalmente, a questão é conhecer por obras, pelas publicações. É nesse sentido. É público. Eu acho o seguinte, isso aí é um critério que você está estabelecendo. Eu estou ouvindo muita gente notório saber. Notório saber, não sou eu que estou estabelecendo. O importante é que o Lula está indicando um cara que representa bem a advocacia, que é isso que é um critério. Não, ótimo. Motivos você vai achar. A questão, motivos, você sempre tem motivos a favor e contra. Isso eu não discuto. Você vai lá e caça o motivo. Ele representa a advocacia, representa uma maneira de pensar. Foi o que eu disse. Para mim, o maior motivo é que o Lula é o seguinte: o Lula foi injustiçado, tem que botar alguém lá para defender ele. Ponto final. O motivo eu já sei. A questão, eu estou pegando a indicação para refletir sobre o Supremo como instituição. Esse é meu ponto. Tá? E o próprio Supremo diz indicação por notório saber. Notório saber é notório. Para ser notório, tem que ser por meio de publicações. Um cara que publica e é seguido. Né? É nesse sentido. Tá? E a gente não terá, né, um Supremo que preencha esse requisito. É uma letra morta, mas tudo bem, eu só estou refletindo sobre isso. Eu estou entendendo. É o seguinte, o pior que a gente pode fazer nesse negócio é idealizar, porque nós temos um Congresso, que é o Congresso que retrata o Brasil. Como é que vai ter um Supremo? Entendeu? Diferente. Por exemplo, os senadores poderiam aplicar esse critério que eu estou falando, mas eles não aplicam porque empregam nos seus gabinetes parentes. Não tem um critério de, não, vou empregar gente de excelência aqui, bons assessores, bons técnicos. É isso, né? Mas é isso que eu digo. Se a gente não fala, a gente não reflete sobre isso, a gente também não aperfeiçoa isso. Pois é, você tem um ponto legal. O que salva o Senado? Se você vai no Senado, você vê que tem um corpo técnico do Senado, concursado, absolutamente de excelência. É a nata de gente qualificadíssima do Brasil. O Senado e a Câmara, que é o que move aqueles dois poderes lá. O Supremo é a mesma coisa. Os ministros têm uma assessoria no gabinete que é a nata da comunidade jurídica brasileira. Então, eu acho que é isso aí. Enfim, eu não. Sabe, olha só, esse ponto da indicação no ministro Supremo não é um ponto central, entendeu? Isso Rocha, vamos passar para a MP dos ministérios. Eu já vi as suas tuitadas. Mas fala aí. Você não fala, cara. Você está aí cheio de árvore, telescópio aí te cercando aí. Pô, tá calado aí, não fala porra nenhuma. Olha, o Alberto não deixa a gente falar e depois fala que a gente está calado. Não tem isso não. O pessoal fica reclamando como é que é quando tem mulher, que eu interrompo. Agora, quando tem homem, o que eles reclamam? Fala aí, Eustáquio. Não, eu acho, esse negócio que o Rocha falou, eu acho o seguinte, Rocha, que o ideal é que o Supremo refletisse um pouco mais a sociedade brasileira. Então, se a sociedade tem mais de metade das mulheres, que o Supremo também tivesse um percentual de mulheres mais alto, né? Um percentual de negros, tivesse inclusive indígenas, que é o povo originário do país, etc. Então, isso é o ideal, Mas... o pessoal está criticando que o cara é homem branco. Todos os grupos aí que e paulista, homem branco e paulista. E paulista. Né? O pessoal está criticando isso. Agora, eu acho que é uma crítica justa. Eu acho que é uma crítica válida. Agora, eu queria saber do Rocha o seguinte. No começo lá, o Rocha, quando o Lula foi preso, você já falou isso aqui outras vezes, é o seguinte, ninguém acreditava, né, que na defesa do Lula ali era uma batalha meio perdida, né? Eu sei que você já falou aí que teve gente que te criticou porque você foi lá visitar o Lula todo dia, participar desse momento. E depois, agora, a situação reverteu completamente. Mas você que conheceu o Zanin naquela época, o que você tem para dizer da gente assim, sobre a postura dele? Eu acho que o Zanin tem, se você for olhar... Mas que pergunta chapa branca, hein, ô Eustáquio? Eu já sei a resposta. Pergunta para mim que eu digo. Mas eu não vou dar a resposta da chapa branca, não. É o seguinte, o Zanin é um brasileiro médio. Ele é conservador nos costumes, certo? Ele vai votar algumas pautas
É isso que eu Certo? queria saber. Será que ele é contra a legalização do aborto? Ele vai votar em algumas pautas com o que a esquerda quer e em outras contra, porque ele é uma média, certo? É um cara de família tradicional, tal. Então não vai ter muita surpresa nisso, não. Ele é garantista, que isso aqui é fundamental, certo? Ele vai no Supremo defender posições que são completamente adversas ao que a Lava Jato fez, pregava e prega até hoje, né? Ele é um sujeito muito cioso da questão da segurança jurídica, né? De alterações abruptas no cenário econômico, né? Então, assim, é isso aí. Eu acho que é o que temos para o jantar, entendeu? Olha aqui, vamos mudar de assunto, um assunto que você fale mais, Eustáquio, pode ser? Se você deixar, eu falo. Ah, que conversinha, hein? Olha aqui, esse das MPs, eu vi o Rocha tuitando, que foi uma grande vitória do governo, mas deixa eu só fazer um adendo, Rocha. O fato, foi a primeira vez que eu me lembro, desde Fernando Henrique, que isso se tornou polêmica, discutia a estrutura ministerial de um governo. Então, só o fato de ser se tornado polêmica mostra uma dificuldade de relacionamento com o Congresso. É uma derrota, né? Se não fosse polêmica, a gente nem saberia. Tem gente no Brasil que nem sabia que isso era votado pelo Congresso. Só soube agora. Entende? Então, o número que votou, aprovou, no passado também era esse mesmo número, mas sequer era problema. É nesse sentido, entendeu? Sequer era problema. Você tem razão. Deixa eu trazer, Rocha. Sabe o que eu acho que aconteceu? Não é só o Congresso estar mais poderoso. Eu acho que tem o seguinte: no passado, o Congresso, nosso Congresso, os deputados votam, eles viam o seguinte: o governo quer aprovar isso, o deputado, o que eu ganho votando nisso? É a pergunta que o deputado faz: o que eu ganho? Ele quer ganhar recurso, quer ganhar cargo, é isso que ele quer ganhar. Né? Isso leva a muitos escândalos de corrupção. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil? Esses escândalos estão mais custosos. Você já imaginou se Lula agora, nesse mandato, vai lá e diz, tá bom, o preço de cada deputado é esse, o que eu ganho? Então ele vai lá e atende. Aí vai surgir um escândalo, o DENIT, né? Foi para ganhar tal votação, etc. No passado, todo mundo enfrentava esses escândalos. Hoje está mais difícil. Está mais difícil por conta da mídia, por conta das mídias sociais. Então, isso é número um. Por conta dos processos, isso é número um. Tá? Número dois, a sociedade se polarizou um pouco. Se polarizou do primeiro governo Lula, né, para cá. Isso significa o quê, do ponto de vista de um deputado? Não só se polarizou, mas como se descentralizou a comunicação via mídias sociais. Significa o seguinte: no passado, um deputado do PSDB votava com o governo do PT, Lula, isso aconteceu várias vezes. Isso não chegava no eleitor do cara do PSDB, não chegava, não tinha mídia social. No mandato lá de 2003 a 2006, por exemplo, ou de 2006 para frente também. Agora chega. Então, um deputado que foi eleito por eleitores de direita, mais polarizado, vota a favor do governo Lula numa proposição. O eleitor dele sabe que ele votou. Aí ele diz, opa, peraí, não vou votar. Então, o preço ficou mais alto, a polarização aumentou e agora os eleitores mais militantes sabem detalhes da vida do deputado em quem ele votou. Né? Então, isso dificulta enormemente a relação com o Congresso. Dificulta enormemente. Eu não sei, eu acho que tem um nó aí, algo para ser refletido. Você está com o microfone fechado aí. Eu acho que tem algo para ser refletido que efetivamente dificulta. Aí o deputado diz, bom, o governo não paga, né, não está pagando o que eu quero, porque ele está com medo de escândalo de corrupção, eu também estou, então eu vou votar no que eu acho melhor. Aí vê os eleitores, consulta na mídia social, pum, está polarizado e o governo tem dificuldade. Roberto, eu acho que o que aconteceu é mais simples, cara. Você tem razão em tudo que você fala, mas eu acho que esse episódio ele é mais simples. Veja bem, nós tínhamos 3 medidas provisórias, certo? A medida provisória do Bolsa Família, a medida provisória do arcabouço e a medida provisória da reestruturação dos ministérios, certo? Eles não podiam fazer o que fizeram na medida provisória da reestruturação dos ministérios, no caso do Bolsa Família e no caso do arcabouço. Eles não tinham como fazer isso. Eles não tinham como ir lá
e mexer na estrutura das duas medidas provisórias, do Bolsa Família e do arcabouço. Então, mas eles precisavam de um instrumento para tentar alinhar a conversa com o governo. Então, eles escolheram a medida provisória da reestruturação do governo. E aí, colocaram esse deputado, Isnaldo, como relator, que é um cara da cozinha do Lira. Tá? E aí o sujeito entra lá e, assim, sem a menor desfaçatez, o cara mete a mão num negócio, num mingau alheio, vai dizer assim, que é o quê? O governo tentando se reorganizar, dizer como é que ele vai funcionar, e o Congresso vai e enfia a colher nisso. Certo? Esse troço mostra um nível de atrevimento que eu não tinha visto ainda no Congresso Nacional. Tá? Porque os caras têm... O Congresso tem todo o jogo dele que você falou aí e tal, mas eles têm limite. Eles sabem onde eles vão, onde eles não vão. Certo? Essa coisa aí, certo, de eles irem para cima do governo nessa medida provisória, foi um erro monumental. Certo? Um erro monumental. O que o Lula fez? O Lula pegou, falou, tá bom, então vocês querem mexer nisso aí? Tem problema, manda o negócio dos índios lá para a ministra não sei o quê, manda o negócio da demarcação para não sei aonde, pode fazer à vontade, pode mexer. Tá? E o Lula foi trucando, certo? E foi trucando e foi colocando na testa do Lira, certo? Que ele é um chantagista, que ele estava querendo usar, criando uma dificuldade num negócio que não tem cabimento ele se meter para tirar a facilidade do governo. Foi isso que o Lula fez. O Lula deixou a coisa indo e chegou num ponto que o Lira ficou numa situação tão difícil que só restava a ele aprovar a MP. Tá? Então é o seguinte, o Lira trucou o Lula, certo? E o Lula, tá bom, então vamos embora. Eu vou me desgraçar aqui no governo, vou ficar governando com o Ministério do Bolsonaro, mas você vai pagar a conta do que você está fazendo. Foi o que o Lula fez com ele. E não tem conversa. Chamou os líderes, certo? E disse o seguinte, eu vou liberar um dinheiro aí que está previsto para liberar para vocês, e aí vocês votam lá no Congresso e resolvem isso aí. Isso é um problema de vocês. Eu não me meto, mas não me mexo mais. Foi isso que o Lula fez. E aí é o seguinte, o Lira calculou mal, ele achou que o Lula é Bolsonaro, o Lula não é Bolsonaro. Ninguém enfia... assim, eu convivi com o Lula aqui. Ninguém enfia nada a goela abaixo do Lula. E esqueça, quem achar que vai enfiar coisa na marra no Lula, vai quebrar a cara. O Lula não come nada embolado, certo? E o Lira não entendeu isso. Certo? Ele achou que ele ia endurecer, ia para cima e quebrou a cara. Então é o seguinte, para mim teve duas derrotas. Você não gosta que se fale isso, mas para mim teve dois grandes derrotados nessa brincadeira. A mídia, que apostou que o Lira ia bancar o jogo até o final e a medida seria derrotada, certo? A MP seria derrotada, e o próprio Lira, que achou que podia esticar a corda com o Lula, esticou e quebrou a cara que o Lula falou, então tá bom, então você reprova a medida provisória e vamos ver o que vai acontecer. Porque o Lira não teve coragem de finalmente fazer o que ele estava acenando que ia fazer. Aquela entrevista do Lira no dia da votação foi de uma arrogância impressionante, né? Que circulou na internet, né? Um trechinho. Impressionante, arrogância de gangster, né? Então, Isso aí é o seguinte, se enganou porque o Lula não funciona assim, certo? Ou o Lira, assim, eu vi muita gente escrevendo, falando que o Lula não está conectado com a realidade atual, que a realidade atual não é de 2003, que o Lula não está entendendo, assim, coisas absurdas eu li a respeito. Pô, o cara acabou de ganhar a eleição. Esse negócio de não estar conectado, eu acho uma bobagem tremenda. Assim, o cara vem dizer que o Lula você enfrentou um golpe e derrotou o golpe dia 8 de janeiro, e as pessoas vão falar que o cara não está conectado com a realidade. Assim, isso aí é delírio puro. Não, isso aí... Rocha, eu concordo com essa análise aí de tudo, mas e eu acho que no final da conta o Lira saiu derrotado e o Lula saiu vencedor desse embate, né? Então, assim, eu concordo com toda essa análise sua. Agora, existe uma realidade, é o seguinte, que esse Congresso, ele em qualquer momento, ele pode dar uma facada no governo. Né? Isso está mostrando. Que eu tenho, assim, você tem razão, todo mundo está falando isso que você está falando. Agora, a pergunta é, você acha que o Lula não sabe disso?
Não, você sabe. Eu estou dizendo o seguinte: ontem ele trocou e levou do. Foi meio assustador, né? Porque, igual o Alberto falou, a arrogância do Lira foi impressionante. Impressionante. E o Congresso querendo extrapolar totalmente a competência dele e tudo. Agora, nós estamos só no começo do governo, 5 meses de governo. Vai ter mais 3 anos e meio ainda pela frente, num Congresso que pelo amor de Deus, é complicadíssimo. Assim, sobre isso eu quero dizer o seguinte, também é bom você falar isso, certo? Essa conta aí, né? Faltam 3 anos e, se não me engano, 7 meses, né? Do governo do Lula. Está começando. Do Lira, falta 1 ano e 7 meses. É isso. 1 ano e 7 meses. O Lira está há 1 ano e 7 meses da conta dele. O Lula está há 4 anos e há 3 anos e 7 meses. Então é o seguinte... Bob Fields também só tem 1 ano e pouco. Entendeu? Então, o que o Lula vai fazer? O Lula fez o seguinte, a gente que participou do movimento estudantil tinha uma coisa, quando a gente chegava no plenário do movimento estudantil, dava uma olhada assim, você não tinha segurança de como é que estava o quórum, como é que ia ser, estava o PCdoB do canto, os libelú do outro, o partidão no outro canto e tal, os independentes não sei aonde. Aí você dava uma olhada, vamos fazer o seguinte, vamos botar alguma coisa para votar aqui, para ver como é que está esse negócio. Aí botava um troço lá para votar, para ver como é que, para onde os votos iam. Né? E aí você tirava uma média. O Lula fez isso agora. O governo está começando, o Lira veio para cima dele, como o Alberto falou, com uma arrogância que é um negócio inacreditável, né? Achando que o Lula ficou preso e declarando: eu não saio daqui com tornozeleira nem a pau, não pode ir, não quero saber. O Lula não vai abrir, certo, a guarda do jeito que o Lira imaginou. Então, o que o Lula fez? Tá bom, então vamos para cima, vamos ver o que vai dar. Você assume as suas responsabilidades, eu assumo as minhas e vamos ver como é que fica. Certo? E aí o Lira quebrou a cara. Nessa agora, aí ele ganhou. Hoje vi uma nota num cara do Globo dizendo que o Lira está envenenado, não sei o quê e tal. Não está. O Lira, para bobo, não serve. O Lira não é bobo, não. Ele não vai brigar com o governo, tá louco. O Lira não rasga dinheiro, o Lira não é doido, certo? E o Lula também não. Certo? O que vai acontecer? Teve esse embate aí, eles mediram força, o Lula disse assim, é o seguinte, o presidente da República tem muita força, a caneta do presidente tem muita força. Eu sei que a do presidente da Câmara tem, respeito. O Lula teve uma conduta absolutamente inatacável nesse processo. Ele não abriu a boca para falar mal do Lira, não atacou o Lira em nenhum minuto, tá? Em nenhum instante. Ele levou o negócio no banho-maria, até lá na frente. Então, é o seguinte, o Lula sabe o que ele tem pela frente, o Lula conhece esse Congresso, o Lula tem absoluta noção, ele está conectadíssimo com a realidade do Congresso. O Lira é que não está, ou não estava. Estava achando que podia ir para cima, que era o governo do Bolsonaro. Então, o Lira entendeu que não é. Daqui para frente, então, a conversa vai ser num plano de igualdade. O Lula vai sentar com o Lira, vai se entender, não tem problema. A jogada do Lula foi o seguinte, todo mundo queria que ele encontrasse com o Lira. E aí ele deixou o Lira de lado e encontrou com a União Brasil, com os outros líderes, e bypassou o Lira. Qual que é o problema? Tem um problema aí, que todo mundo está falando, certo? Que é o seguinte, os 3 ministros da União Brasil foram nomeados sem consultar o Elmar, que é o líder do partido e tal, lá, e sem o presidente do partido também está descontente, né? O deputado lá de Pernambuco. E aí, o que o Lula fez? O Lula estava apostando na articulação que nomeou esses 3 ministros, que é o ex-presidente do Senado, o Alcolumbre, e mais lá um tal. Aí o Lula finalmente, certo? Esse foi o gesto de grandeza do Lula. O Lula não tinha conversado com o Elmar até agora. Ele estava apostando naquela articulação que viabilizou os 3 ministros do União Brasil, que agora são 2, né? Porque a mulher lá de Niterói foi para outro partido aí. Eu não sei qual. De Belfort Roxo? Republicano. Foi para o republicano. Então é o seguinte, o Lula finalmente... Daniela do Vaguinho.
Isso. Deixa eu dizer para vocês, eu acho o seguinte, o Lula, para chamar esse Elmar para conversar, certo? Ele deve ter tomado muito copo d'água, entendeu? Porque ele não estava conversando com o Elmar. Não, o Elmar defendeu a prisão de Lula. Elmar era um louco alucinado anti-Lula. Olha, assim, o Lula, para chamar esse Elmar para conversar, ele deve ter, entendeu, respirado alguns tubos de oxigênio para chamar o cara para conversar, para você ver como o Lula ele engoliu seco, ele engoliu seco. Ele engoliu seco para poder fazer o Lira engolir seco, entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu falei, tudo bem, eu vou perder aqui uns anéis, mas o Lira também vai perder uns anéis. E foi isso que aconteceu. Agora, está dito o seguinte, certo? Lira, tudo bem, eu entendo teus problemas, sei das tuas dificuldades, mas você tem que entender os meus também, certo? Você não tem tanta energia quanto você achava que tinha, certo? E eu não estou aqui para brigar. O Rocha e o Lira sabe disso porque tem o rabo preso, né? Vídeo que aconteceu também essa semana. O Lira foi lá conversar com o Flávio Dino. Eu sei que não tem nada a ver com o governo, né? Justiça, etc. Mas eu digo, ele tem um rabo preso, é um fato. E ele, Lira, acredita, não tem ninguém vai conseguir provar que esse episódio teve um dedo do governo federal. É claro que o Lira acredita nisso. Ainda bem, é bom que ele acredite. Eu espero, sinceramente, que isso aí seja um alerta para o Lira. Aquele troço do orçamento secreto estava acontecendo no governo Bolsonaro, aquilo lá não aguenta meia hora de investigação. O orçamento secreto que eles praticaram durante o governo do Bolsonaro não aguenta meia hora de auditoria. Tá? O Lula sabe disso. Por isso, o Lula apostou que o Supremo acabasse com aquele negócio. O Supremo acabou, começa o governo dele, ele já não tem aquele ônus do orçamento secreto. Né? Aquilo lá é um petrolão com prazo de validade para explodir. Então, o Lula já se livrou disso. Tá? Agora, esse episódio dessa semana aí, de o sujeito ir lá no estado de Alagoas fazer essa operação por determinação judicial. O governo não tem nada. Claro. Foi só uma coincidência. Que é fraude em licitação, fraude tosca em licitação. Né? Aí é o seguinte, é bom lembrar os caras que o Brasil mudou. O Brasil, depois da Lava Jato... Foi o que eu falei logo no início da minha explanação sobre o relacionamento Poder Executivo e Legislativo. Exatamente. A única virtude da Lava Jato foi ter exposto que esses esquemas são muito frágeis. Acabar com isso. Rocha, eu não diria que foi a Lava Jato que mudou. A Lava Jato é resultado da mudança do Brasil, ao contrário. Tá? A Lava Jato exagerou, fez loucuras, já vinha mudando. Eu acho que a Lava Jato, pelo contrário, quando você estica demais a corda para um lado, o outro lado estica para o... se não tivesse Lava Jato, a gente estaria mais avançado no combate à corrupção do que nós estamos agora. Tá? E essa operação aí, dessa semana lá em Alagoas, mostra que o sistema de justiça está funcionando, certo? E combate bem a corrupção funcionando racionalmente, sem usar meios que não são adequados. Né? Agora, o Rocha, é isso. O Lira entendeu o recado dessas operações. O recado é simples, seu rabo está preso. Né? A gente chama, né, os políticos mesmo entre eles chamam isso raboteca. Né? O rabo de todo mundo está preso, tem uma raboteca. Né? Então, você se comporta direitinho, senão alguém vai pegar seu rabo. Não tem jeito. Mas, enfim, só para responder ao Stark, é o seguinte, daqui para frente, é bola no chão, fair play, vamos tocar a bola. Mas é difícil o relacionamento com o Congresso por causa dos dois fatores que eu falei. É mais difícil comprar e o país se polarizou e isso se refletiu lá dentro. Isso é um fato, é uma dificuldade. Tá? Não vai ter... Não é o Congresso está mais poderoso, bababá, não é nem isso. Tá? Sim, tá, tudo bem, mas isso você conseguiria contornar se essas duas coisas não tivessem acontecido. Essa é a minha visão. Eu não sei, tá, Rocha? Eu não me dedico a ficar pensando a política, né? Os políticos vão ter que encontrar, os políticos do governo, Lula, eles vão ter que pensar em encontrar uma saída para isso. Eu não sei qual será. Tá? Eu só acho assim, o Brasil, diferentemente dos países europeus, que a gente muitas vezes, né, toma aí como referência, ninguém senta e diz, olha, eu tenho uma proposta de governo, vamos sentar e fazer um acordo em torno disso. Ninguém senta e essa negociação não existe e não existirá. O deputado pergunta o que eu vou ganhar votando nisso. É simples. Tá?
É o seguinte... Eustáquio, você está calado não porque eu estou interrompendo, você está inebriado com a natureza em torno de você. A maior reclamação que apareceu muito agora aí é o seguinte, os ministros que assim, as nomeações não saem, nós falamos a semana passada aqui, né, os ministros não recebem os deputados, eu acho que o Lula vai fazer um freio de arrumação, vai ajustar isso. O que o deputado quer? O deputado é o seguinte, certo? O sujeito tem lá no município dele uma área que a prefeitura desapropriou e está lá a área. Aquela área pode virar um parque, certo? Mas a prefeitura não tem dinheiro para fazer o parque. Aí o deputado descobre que lá no Ministério da Justiça tem um programa de segurança que tem verba, dinheiro para fazer parque, entendeu? Então ele é um deputado do PSD e ele quer essa grana do Ministério para fazer o parque lá na cidade dele. Aí ele vai lá no ministro, o Flávio Dino, ministro, eu preciso do dinheiro e tal, o senhor não me ajuda aí e tal. Aí o ministro vai fazer o quê? Vai receber o cara e vai ver o dinheiro lá, sei lá, 300, 400, 500 mil reais, né? E, porra, tudo bem, tá aqui o dinheiro, dá para liberar para o cara, libera e atende o deputado, faz uma fotografia, entendeu? Tá resolvido o problema do deputado, entendeu? É isso, não tem segredo. Não, Eustáquio, escolhe aí um tema que você fale, eu não estou interrompendo nada, hein? Tá, não. Eu concordo com o Rocha, é isso que o Lula, essa semana, nesse aspecto aí do Congresso, ele saiu vencedor, apesar de toda a confusão que foi realmente, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Agora, e o Rocha também falou que o Lula não costuma engolir nada à força, né? Eu concordo, Rocha, menos na questão do Maduro, porque ele engoliu o Maduro a seco. Eu estava falando com o Alberto outro dia, que é o seguinte, ele não precisava transformar o Maduro em democrata. Um democrata. Bem intencionado e tal. Podia ser menos um pouquinho. Eustáquio, posso, assim, rapidamente, sobre esse tema? Não, você é fundamental, Rocha. O seu chapa-branquismo é fantástico. Eu acho fundamental. Vamos lá. Vamos ver um velho comunista defendendo um ditador. Isso aí é clássico, isso é clássico. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. É o seguinte, um dia de manhã, eu estou indo para a Polícia Federal, me liga a Gleisi. Ô, Rocha, é o seguinte, eu preciso que você fale com o presidente e me dê um retorno mais rápido possível. O que é? É o seguinte, o PT recebeu um convite para ir na posse do Maduro, isso é 2018. Recebeu um convite para ir na posse do Maduro. Tá? E aí, o pessoal aqui está dizendo que eu não tenho que ir, que eu não devo ir. Né? A direção do partido, um monte de gente dentro do partido, tinha aquele negócio da candidatura e tal, o presidente da República, vai atrapalhar. Então, eu quero saber o que eu faço. Né? Então, eu quero saber a opinião dele, porque eu tô querendo ir, eu estou disposta a ir, apesar das opiniões contrárias aqui. Porque a Venezuela é um país amigo, certo? É um país que o Brasil tem, e o partido do Maduro é um partido muito solidário ao Lula aqui e tal, eu acho que eu tenho que ir, então, mas eu queria ouvir a opinião do presidente. Aí eu entrei lá, sentei na frente do presidente, falei, presidente, a Gleisi me ligou, tem esse assunto aí e tal, não sei o quê e tal. Ele tomou uma golada de café, olhou para mim e falou assim, Rocha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você saia lá, telefona para a Gleisi e diga para ela o seguinte, que se dependesse desses canalhas, eu nunca teria pisado em Cuba na minha vida, não tinha me transformado em amigo pessoal do Fidel Castro. Mas Cuba não é uma democracia. Amigo pessoal do Chaves. Né? Não, o Lula nunca. Então, o Lula não gostava do Chaves. O Lula não gostava do Chaves. Diga para ela ir na posse do Maduro e mandar esses canalhas à puta que pariu. Então é o seguinte, assim, é o Lula. Tá? O Lula é ser humano. Tá? Ele é racional, ele é extremamente racional, super pragmático, mas ele é um ser humano. E ele tem reações muito humanas. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, dos poucos países da América Latina que manifestaram claramente solidariedade e militância, certo, ao Lula, nós tivemos o Alberto e a Cristina. Não, eu não. Alberto Fernandes. Alberto Fernandes é o seguinte, inflação de 105% ao ano. Não, tudo bem. Não, Alberto, o ponto de identidade com a Venezuela é esse. Os dois são hiperinflacionários.
Roberto, eu estou falando de companheirismo e solidariedade. Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Então, companheirismo inflacionário. Então é o seguinte, o Alberto Fernandes veio aqui uma vez, foi solidário, e o outro foi o Maduro, da Venezuela. Então é o seguinte, o Lula não é de largar companheiro na estrada. Tá? Então, tudo bem, mas tudo bem, mas não precisa falar que é um democrata. Entendemos isso, Rocha. O que o Eustáquio falou, você pode ser companheiro, mas não precisa falar coisas exageradas. Ele agora retribuiu. Outra coisa que o Lula não gosta é de hipocrisia. É de hipocrisia. Hipocrisia é o seguinte, Eustáquio está rindo bastante. Na Venezuela, certo? Mas não quer falar do embargo. O cara quer falar da fome na Venezuela, mas não quer falar do embargo. Tá? E uma coisa está umbilicalmente... O país tem o quê? A terceira maior jazida de petróleo do mundo. As pessoas não estão saindo da Venezuela, nunca saíram da Venezuela, só o Guaidó, por problema de democracia. As pessoas saíram da Venezuela por causa da fome. 5 milhões? Da miséria. 5 milhões? A fome decorrem diretamente... É a maior migração mundial. Isso decorre diretamente do bloqueio econômico vergonhoso que os americanos impuseram. Todo o dinheiro da Venezuela no exterior está bloqueado. O presidente da Venezuela não pode mexer no dinheiro que é do povo venezuelano. Isso é um absurdo. E ninguém fala disso. Ficam falando de democracia, democracia. Tenha paciência. O Lula não aguenta isso. Entendeu? É esse o problema. Tudo bem. Tudo bem isso que você falou, mas a questão é o seguinte: o Lula tentou reuniu, né, todos os presidentes da América do Sul, né, só a presidente do Peru que não pôde vir, e a ideia era criar algum mecanismo institucional para ligar isso aí. E essa recepção que ele fez para o Maduro, sem nenhuma crítica, né, sem nenhuma... Porque, veja só, tudo bem que tem embargo, tem um punhado de questões internacionais, etc. Mas tem os erros, né? O Chaves cometeu muito erro, o Maduro cometeu muito erro. Então, se o Lula tivesse falado assim, olha, nós precisamos de ter uma relação boa com a Venezuela, que é nosso vizinho, a Venezuela precisa de pagar a nossa dívida, né? Que ela tem uma dívida grande com o Brasil, a gente precisa ter relação comercial, então a gente tem que integrar o Maduro e ajudar o Maduro a resolver os problemas econômicos do país, inclusive os problemas de direitos humanos, etc. Se ele tivesse feito um discurso desse tipo, né, não teria problema. Mas, assim, na minha visão, na visão de muita gente aí, é que ele exagerou na recepção do Maduro. E isso teve só isso, Rocha. Ele podia ter dito, não, tem uma democracia na Venezuela que precisa de aperfeiçoamentos, bababá. Né? Poderia ter dito, não, é parceiro, ninguém pode negar, cada um segue seu destino. Isso que o Eustáquio falou é perfeito. Agora, o que eu achei? Foi uma coisa meio para escandalizar, entendeu? E acho que parte grande hoje da esquerda já não quer mais isso. No passado, toda a esquerda aceitava, mas já tem diferença dentro da esquerda, dizendo, não dá para defender a Venezuela desse jeito. Isso sempre teve, Alberto, sempre teve. Não, olha, Cuba, eu entendo, você teve formação comunista. Eu acho Cuba um lugar horroroso, horrível. A quem teve formação comunista gosta, acha do cacete Cuba. Eu não acho, eu não tive formação comunista. Eu acho, Alberto, eu também não acho, não. Eu também não acho, não. Eu acho que aquilo é uma loucura. Cuba já tinha que ter caminhado mais rápido, certo? Mas a impressão que eu tenho é que não caminha porque, primeiro, tem os caras lá dentro que não querem abrir e, segundo, os americanos que não querem que abra. Fique daquele jeito ali para ficar aquela coisa exposta a céu aberto. Eu não sei, ô Rocha, veja só. Fala aí, o Eustáquio acompanha Porto Rico. Porto Rico está tendo uma migração, né? A população está diminuindo. Né? Mas Cuba, a população daqui a pouco vai diminuir também. Todo lugar, inclusive, né, Eustáquio, está diminuindo aí, né? Não, todo lugar não, mas a África não. Não, só a África. Na América Central, é interessante, Jamaica, Cuba e Porto Rico, a população vai diminuir assim, violentamente. Vai diminuir pela metade. Agora, eu assim, fazendo uma provocação, tá, Rocha? Se Cuba tivesse o mesmo status que Porto Rico, a população estaria mais rica, entendeu? Mas ele quer preservar, entendeu?
o Não, mas eu sei, socialismo. tudo bem, Alberto, eu estou Eu entendendo a estou tua assim, eu estou crítica. fazendo uma provocação. Agora, tudo bem. Mas vamos provocar a crítica aos amigos. O que justifica, me expliquem, o que justifica boicote econômico a Cuba? Não, Rocha, eu acho que isso aí é o seguinte: o Fidel Castro, Che Guevara, etc., tal, chegaram ao seguinte: vamos tomar as empresas americanas, né? Vamos nacionalizar, né? E eles já roubaram muito da gente, e ele não vai pagar, né? Então, eles fizeram uma série de medidas nesse sentido na década de 60. Do que eu vejo, sim, os Estados Unidos falaram, tudo bem, então então nós não comercializamos mais com vocês. Então, o que justifica o embargo é isso, no meu ponto de vista. Olha aqui. Agora, eu acho que sim, se você me perguntar assim, o embargo é a melhor forma, ela vai resolver o problema? Eu acho que não. Eu vou te perguntar eu acho o seguinte, que não. Mas tudo isso que você falou... o embargo é consequência da medida que o Fidel Castro tomou em Cuba. Tudo isso que você falou aconteceu no Vietnã. Tem embargo do Vietnã? Não, aí o Vietnã, em 86, o Vietnã deu uma guinada na política do Vietnã. O Vietnã não indenizou nenhuma empresa americana. Não, mas aí teve guerra, né? Tudo bem. Então, teve guerra. Os tratamentos são distintos, entendeu? Não, teoricamente... Pois é, mas veja só, até 86, o Vietnã estava isolado. Estava isolado, não tinha nada. Aí, em 86, eles copiaram a China, né? Abriram economicamente, seguraram politicamente e adotaram o modelo da China e o modelo de Singapura, etc. Cuba abriu agora também. Cuba fez uma puta loucura. É tudo estatal, pô. É tudo estatal. Vamos mudar de assunto, cara, que esse negócio de Cuba é chato pra cacete. Vamos falar. Cuba fez abertura agora. Cara, falar... O Obama começou uma abertura, a restabelecer as relações comerciais, aí veio o Trump e interrompeu. Falar de Cuba com velho comunista é um assunto chato pra dedéu, cara. Porra, é complicado aí. Você tem que falar da autodeterminação dos povos. Pode ser. Não, se autodetermina, não tem problema. Mas eu estou dizendo, Rocha, olha aqui. O Eustáquio está mais calado hoje. Vamos fazer um assunto que ele gosta, que é o dia. Segunda-feira é o dia de quê? E a economia? Não ia falar da economia? Economia. PIB. O PIB é agro, hein? O PIB é agro, hein? Você viu que só o agro cresceu. Olha, é o seguinte. A única coisa que não melhorou foi a indústria. E entrega o troféu para o Banco Central Independente, que está matando a indústria brasileira. Isso é verdade. Esse programa aqui é muito bom. Rapaz, eu estou tentando arrumar uma mulher de direita para botar nesse programa, porque o pessoal gosta, tem muitos elogios. Eustáquio, você foi abordado depois de um show de quem nos acompanha, né, Eustáquio? Narra isso aí que é bom. Não, foi impressionante, porque eu estava no show do Caetano, em Copacabana, com milhares de pessoas. Aí, na hora que eu estava saindo, assim, aí um casal chegou e o cara falou comigo assim, olha, eu gosto muito do programa Rada Desconnection e tal, gosto muito da sua participação. Eu me senti, assim, uma estrela de Hollywood. Da mídia aí. Então... Mas olha só, esse negócio da economia, viu, Rocha, o resultado aí do IBGE, do PIB do primeiro trimestre foi melhor do que se esperava, tá? Mas a situação da economia brasileira ainda é muito difícil. Quer dizer, se a gente chegar... O Haddad está falando em chegar a 2% de crescimento, né? O mercado, o Banco Central, aí, o Boletim Focus, fala em 1,2, 1,3, coisa desse tipo. Se a gente chegar em 2, nós vamos ter de fazer uma comemoração enorme, né? Porque a previsão inicial era menos de 1. Mas isso é muito pouco para o Brasil, né? Só para ter uma ideia, é o seguinte, os 8 anos do governo Lula, do primeiro governo, cresceu mais de 4% ao ano, né? Então, agora, 2% é muito melhor do que o governo Bolsonaro, mas é muito pior do que o governo Lula 1, né? Então, assim, a gente tem que comemorar, mas com cautela, porque a situação econômica do Brasil ainda é muito difícil e o Brasil continua crescendo menos do que a média mundial. Entendeu? O mundo
O mundo está crescendo mais de 3%. O mundo. A Índia, que agora a liderança agora é da Índia, a Índia cresce mais de 6%. Não sei se Então, você concorda comigo, mas é o seguinte, o governo tem que aproveitar essa maré aí, esse embate que teve no Congresso, onde ele conseguiu encaminhar as coisas, o bem ou mal, encaminhou o que ele queria, né? Eu acho que ele tem que agora tentar encaminhar pelo mínimo, nem que seja o mínimo possível, de uma reforma tributária, para desonerar a indústria, né? Desonerar a folha de pagamento. Eu acho que isso aí é essencial agora. E o governo tem que aproveitar essa deixa aí e caminhar, porque essa questão da reforma tributária não é só um desejo do governo, um assunto do governo, é um assunto da sociedade. Se o governo fizer uma reforma tributária mínima, a gente entra em 2024 com a outra perspectiva de Brasil. Eu acho muito difícil, eu tenho acompanhado, é muito difícil o consenso em torno disso. Tudo bem, mas tem que tentar, Alberto, tem que tentar. Eu sei, eu estou dizendo, eu acho que a tentativa vai ser frustrada. Uma reforma tributária vai sair, nem que seja meia boca, vai sair. Uma simplificação tributária, talvez. Fala aí do Dia do Meio Ambiente, que coincide. Não, antes disso, encaixar com essa coisa de... Bom, depois a gente fecha com o meio ambiente, mas para encaixar com essa coisa que nós estamos vendo de economia, falar do Adam Smith, que é o herói aí do liberalismo mundial. Mas assim, olha só, eu acho, eu queria até que o Renato estivesse aqui hoje. Adam Smith foi caricaturado. Adam Smith é muito menos liberal do que os liberais dizem que ele é liberal. E o Renato está lá no meio da Amazônia. Lá. Eu liguei para ele está num voo, ele não pode falar porque ele está num voo. No voo você manda mensagem, mas não consegue falar, né? E seria bom que o Renato estivesse aqui para discutir essa questão do Adam Smith. E é claro que o Adam Smith é o seguinte, é uma pessoa muito polêmica, no sentido de... Tem muita polêmica em cima da obra dele, mas isso aí só mostra a força da obra dele, né? Porque o cara, depois de 300 anos de nascimento dele, ele continuar sendo uma figura importante... Cara, você sabe que quando eu fui à Escócia, eu visitei o túmulo de Adam Smith. Isso foi nos anos 90, lá em Edimburgo. A coisa mais difícil de achar. Tinha um grupo de turistas, né? O Collor estava sendo empichado, você tem uma ideia. Eu estou falando isso por causa do episódio que eu passei para achar o túmulo, né? Aí tinha um guia lá local, aí eu todo envergonhado, meu inglês, aí esperei o grupo se descolar do guia, o guia estava sozinho, eu perguntei, vem cá, eu vi aqui no meu guia turístico que o Adam Smith está enterrado aqui, você sabe dizer aonde? Aí o cara me perguntou, o seu sotaque, você é da onde? Eu falei, do Brasil. No seu país o presidente está sofrendo um processo de corrupção, né, impeachment. Falei, putz, cara, que coisa. Aí o cara me levou. Não fosse esse guia, eu nunca ia descobrir. É um negócio super tímido, escondido, totalmente diferente do túmulo de Marx, que fizeram lá, os comunistas fizeram lá eu também visitei os dois, porque eu sou um pluralista, na verdade. Então você pode constatar na prática a solidariedade dos comunistas e a traição dos capitalistas. Não, liberal é o seguinte, cada um que se vire, pô, é mercado, né? Mercado, deixa o cara lá. Eu acho o seguinte, o Adam Smith, para dizer o seguinte, eu acho que o Adam Smith é fundamental nessa questão da teoria do valor trabalho. Porque, veja só, numa época que a Europa era colonialista, escravista, que estava pegando metal, ouro, prata, né, das Américas, etc., o que o Adam Smith falou? É a primeira frase do livro dele. A riqueza das nações, o trabalho é a fonte da riqueza das nações. Né? E ele mostra, e depois ele vai mostrar a questão da divisão do trabalho, etc. E toda essa parte da teoria do valor-trabalho... É o Marx. O Marx pegou isso tudo depois. Tudo. Copiou. E o que o Marx fez? O Marx pegou a filosofia alemã, o socialismo francês e a economia política que veio do Adam Smith. Exatamente. Ricardo. E outros autores. Mas é Adam Smith. O primeiro a escrever isso é Adam Smith. Então, eu acho que só o cara ter o primeiro a falar sobre a teoria do valor-trabalho, mostrar a importância disso, só isso aí, eu acho que já garante... Um dado biográfico do Adam Smith, ele se locomovia a cavalo, né, na época, né? E ele saiu da Escócia para fazer faculdade, eu acho que desceu... Enfim, sei lá, tinha 17 anos, a pessoa se tornava adulto muito antes do que se torna hoje, 15 anos.
a cavalo, né? E uma das coisas, né, que alguns biógrafos e leitores do pensamento de Adam Smith dizem é que na ilha, né, ali naquela ilha, na Inglaterra, o Reino Unido, né, ele via, né, e aquilo o levou a refletir, ele via diferenças muito grandes em termos de riqueza e desenvolvimento econômico. E aí ele passou a refletir sobre aquilo, né, num pequeno espaço territorial, você tinha muita diferença. Ele disse, pô, mas por que alguns lugares são mais ricos e outros mais pobres? Sei lá, alguns biógrafos, né, dizem que isso é um elemento importante, né, ele ter visto empiricamente aquelas diferenças ali. E a outra coisa, então, assim, eu acho que o Adam Smith, essa questão do teoria do valor-trabalho, ela é fundamental para todo mundo. O marxismo não existiria sem a teoria do valor-trabalho. E a questão do liberalismo, eu acho que também é o seguinte, quando Adam Smith escreveu, o liberalismo era revolucionário, porque a gente tinha o mercantilismo, né? Sim. O que era o Brasil? O exclusivismo comercial. Você só podia comercializar via Lisboa. Qualquer lugar do mundo que viesse para o Brasil tinha de passar por Lisboa, pelo Porto, etc. É uma ditadura comercial, hierárquica e tal. Então, assim, quando o Adam Smith fala numa sociedade liberal contra esse mercantilismo, isso é uma coisa revolucionária. Tanto é que o Adam Smith era proibido no Brasil e em Portugal. Ele é considerado revolucionário. Pega quando saiu a primeira versão da Riqueza das Nações em português. Foi 100 anos depois, porque que loucura. O pessoal não achava que o Adam Smith era contra, e era mesmo, era contra todo o sistema mercantilista. Claro, claro. E a hierarquia toda que existia. Então, assim, agora, é claro que se você usar hoje, houve vários abusos aí da obra do Adam Smith, então você tem muita coisa controversa. Mas, na época que ele escreveu, ele foi revolucionário. Tanto é que ele tem um papel muito importante. Eu presto muita homenagem assim, ao Adam Smith, porque... E era um cara, era o seguinte, era um cara quieto, que nunca casou, morava com a mãe e com a irmã. E aí, outro dia, aí, eu não sei se foi no Paraná ou Santa Catarina, que uma professora foi lá e falou que o Adam Smith era misógino, porque explorava a mãe e a irmã. Elas ficavam fazendo comida para ele, arrumando a casa, enquanto ele ficava escrevendo. Então, ele era misógino. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Dizem a mesma coisa do Marx. O Marx. Não, o Marx ele teve um filho bastardo, não foi? Com a criada lá. Com a empregada. Era sustentado pela mulher e tal. Ele queimou a herança da mulher, Isso. Ele queimou a herança da mulher e comeu a empregada. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, assim, agora esse negócio do Adam Smith falar que o cara é misógino porque morava com a mãe e a irmã, eu acho que isso é meio caricato demais, pelo amor de Deus. Não, ele estava no leito de morte do maior filósofo de todos os tempos, né? David Hume. Eram muito próximos, né? E Hume é um cara mais aberto, né? Brincalhão, né? Adam Smith muito fechado, né? Mas ele estava ao lado de Hume. Parece que Hume, ninguém sabe, né? Mas pelo relato, né? Teria morrido de câncer, né? Mas na época não existia esse diagnóstico. Eustáquio, vamos encerrar, então? Você falando aí, a gente já está chegando quase 1 hora. Eu acho que o Rocha hoje está meio devagar, está com a cara meio... O Rocha está preparando a mudança dele para o STF, rapaz. Ele está preparando, ele é assessor do Zanin na sabatina do Zanin. Assessor especial do Zanin. Do Zanin. Fala aí, deixa o Eustáquio falar, Rocha, a gente já falou demais. O Eustáquio quer falar no dia... É o seguinte, dia 5 é o Dia Mundial de Meio Ambiente definido pela ONU, né? Tem outras datas, o Dia da Terra, que é outra comemoração, etc. O dia 5 é por causa que a Conferência de Estocolmo, de 1972, ela foi aberta no dia 5 de junho. Então, o pessoal estabeleceu que dia 5, a partir de 72,
o dia 5 passaria a ser o dia do meio ambiente. Então, é uma data oficial mundial, né? Não é só uma data brasileira, não. E a gente está acompanhando aí, né, que os dados climáticos, tá? Eles são terríveis, porque é o seguinte, os 9 anos, os últimos 9 anos, foram os 9 anos mais quentes dos últimos 12 mil anos. Tá? Nunca teve 9 anos assim mais quentes. Esse ano de 2023 deve superar esses 9 anos. Deve ser, além de ser o 10º ano mais quente, ele vai ser mais quente do que esses últimos 9 anos, que são os 9 anos mais quentes dos últimos 12 mil anos. E a Organização Mundial de Meteorologia disse que até 2027 o mundo vai passar 1,5 graus. O Eustáquio, eu vi que saiu matéria, não sei se na The Economist, que eu vejo de vez em quando, New Scientist, que vira e mexe sai, mas saiu essa semana, ontem, né? Que a Terra está chegando também, né, ou já passou, né, aquele limite de exaustão dos recursos para todo o consumo mundial. Você andou vendo isso recentemente? Voltou a sair isso, viu? Não, é o seguinte, tem uma organização que é Footprint Network, que ela calcula a pegada ecológica e a biocapacidade. E ela calcula isso para o mundo e para os países. Os países. Né? E para nós, assim, para a vida de cada indivíduo. Você tem um site que você coloca a tua vida e diz qual a sua pegada. Isso. E aí, todo ano, ela calcula o dia da sobrecarga da Terra. Né? Que dia que a Terra chegou no limite. E depois desse dia, o consumo é insustentável. Né? Quer dizer, você pode consumir hoje, é como se você estivesse consumindo uma herança. Né? Você tem uma herança... o que o Marx fez com a esposa. Aí você vai consumir essa herança. Isso é uma coisa. A outra coisa que saiu essa semana, um estudo, que é o pessoal lá de Estocolmo, mas com pesquisadores do mundo inteiro, que chama de fronteiras planetárias, ou limites planetários. Isso saiu essa semana, mostrando que dos 8 limites planetários, a humanidade já ultrapassou 7 limites. Tá? E tem alguns limites que são fundamentais, que é a questão do clima e a questão da biodiversidade, né? Que o Renato gosta de falar aqui, por exemplo, do fim dos insetos, fim das abelhas. Né? Se as abelhas desaparecerem, a humanidade também vai desaparecer, porque quem poliniza a agricultura é a abelha e os outros polinizadores. Né? Então, a gente depende desses insetos, a gente depende das abelhas, né? Depende da natureza. E isso está sendo destruído de uma maneira muito rápida. Então, é isso que vai ser discutido no dia 20, no dia 5. Agora, no Brasil, a coisa complicou por causa disso. Né? Quer dizer, até dentro do PT, dentro da esquerda, o pessoal criticando a Marina. Né? Tudo bem. A Marina, tem muita gente falando que a Marina é uma pessoa difícil, etc. Mas não é simplesmente a Marina, é o que ela representa para o Brasil, para o governo Lula, para o mundo, né? Que é o quê? Ela é a pessoa que, bem ou mal, com os defeitos que ela tem, etc., ela representa essa defesa do meio ambiente. Né? E os povos originários... As terras indígenas são as áreas mais protegidas que tem hoje no Brasil. Então, proteger os povos originários é proteger também o meio ambiente. Né? Então, assim, toda essa confusão aí que a gente conversou antes sobre a medida provisória lá da estrutura do governo é um absurdo. Você tira a demarcação do ministério que foi criado para defender os indígenas. Tudo bem que vai para o Flávio Dino, mas aí você tira a questão da água do Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, para o Brasil é uma situação muito difícil. E tem essa questão do petróleo, que é o seguinte, nós temos de diminuir as emissões de CO2, porque se não diminuir, você não controla a temperatura. Então, a gente tem que começar a abandonar os combustíveis fósseis. Né? E aí começa a pensar, não, mas
a jazida do petróleo, nós temos que explorar até a última gota, não sei o quê, e a jazida de vento, a jazida de sol, que estão aí disponíveis, a gente não aproveita, né? Existem vários estudos mostrando que é o seguinte, você pode pegar, inclusive, dinheiro internacional para investir em energia renovável na região norte, inclusive produzir hidrogênio verde, que é hidrogênio para exportar. Então, a gente pode exportar energia para o resto do mundo, entendeu? Sem precisar do petróleo. Então, essas coisas que vão ser discutidas no dia 5. Excelente. Olha, você falou tudo o que você não falou no programa inteiro no final. Pessoal, felicidades aí. Fique um pouquinho para eu conversar aí após aí. Muito bom, Eustáquio.